Boa tarde, olha aqui nós de novo, Folha Educativa na TV só para você. Nós aqui tratamos de assuntos diversos na questão de educação, cultura, esporte. E hoje, eu estou sempre abençoada, gente. Hoje, então, eu estou aqui com essa pessoa interessantíssima, que primeiro eu chamei de Paulo, mas na verdade é o Paju Nelson, um cara incrível, engenheiro mecânico, né? Dessas pessoas assim, que tem uma visão fora do nosso tempo, mas que está no nosso tempo, graças a Deus. Muito obrigado, Paju, por estar conosco aqui na Folha Educativa na TV. É um prazer enorme. Obrigado a você pelo convite. O Paju trabalha com tanta coisa que vamos tentar sintetizar nesse pouquinho tempo tudo que a gente faz, tudo que ele faz e que eu fiquei encantada, né? Então comecei perguntando para ele nessa questão de que ele trabalhou de construção sustentável, de móveis sustentáveis. Eu olhando lá tudo que ele faz na empresa que ele tinha e agora está em outra, né? Estava falando sobre isso com ele. Tem uma história tão grande que vamos começar a contar desde o começo, Paju? Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Agradeço mais uma vez o convite. Realmente é muita coisa. É muita coisa, mas o público vai adorar. É legal ter passado por tanta experiência assim, afinal a gente é a soma disso tudo, né? Mas o que você falou de imobiliário, construção e tal, isso, o meu interesse pela questão de sustentabilidade e tal vem de muito tempo. Quando eu era pivetinho, eu tive a felicidade de passar vários períodos na Amazônia. Eu acho que de lá que veio essa minha ligação com essas questões da natureza, enfim. Mas mais recentemente, no início dos anos 2000, eu fiz parte, junto com um arquiteto amigo meu, Luiz Maimone, a gente botou um projeto na incubadora de empresas de Santos. E lá chamava Estúdio País Arquitetura e Design. A gente era assim, meio pioneiro nessa questão de falar de sustentabilidade no dia a dia nosso. Que é muito recente, questionar, né? Os padrões de consumo e de vida e de descarte de resíduos, enfim. E lá nesse projeto a gente tinha um carro-chefe, que era a linha de mobiliário do fotógrafo Araquém Alcântara, que é um grande amigo meu, porque assim, a gente fazia mobiliário ecológico, com plástico reciclado, bambu, resinas naturais e tal. Aquelas maluquices de desenvolvedores de coisas, né? E aí, como eu conhecia o Araquém de muito tempo, eu falei, vou pegar as fotos do Araquém e botar no mobiliário e tal. E aí a gente acabou lançando essa linha de móveis ecológicos do Araca. Também fizemos uma linha com as fotos do centro de Santos, desenvolvemos um bocado de trabalho com artesãos do estado de São Paulo inteiro, junto ao Sebrae, porque a incubadora era Sebrae, Fiesp, Ciesp e tal. E lá a gente pôde questionar bastante e divulgar bastante essa questão do consumo consciente, do dia a dia nosso. Despertar a consciência porque das pessoas, para as pessoas. Não era muito normal falar disso. Hoje é até mais difundido. Tá melhor, né? Mas estou falando de 15, parece pouco tempo, mas não. 15 anos atrás não era muito comum falar disso. Estava começando. E aí, nesse período, a gente fazendo essas maluquices todas, com coisa reciclada e tal, veio um outro grande amigo meu, chamado Luiz Herzog, que já trabalhava com questão de inclusão e acessibilidade, que também era um assunto que estava engatinhando, e me chamou para atender um case lá, uma demanda do Banco Real. E aí, eu fui e a gente desenvolveu um piso tátil, esses de borracha que a gente vê aí hoje em dia muito mais no nosso cotidiano, mas naquela época não. Na incubadora de empresas de Santos, a gente criou um piso tátil de pneu reciclado. Pegava lá, moía, não sei o que, e fazia essa peça reciclada. E o pessoal do Banco Real adorou, porque eles também estavam meio na vanguarda questionando a questão de sustentabilidade. O talão de cheque foi o primeiro que veio com plástico, com papel reciclado, não sei se você lembra disso. Hoje todo mundo faz isso. Enfim, isso foi me dando uma bagagem bem legal no assunto. Coincidiu também de eu lançar um outro produto na cidade de Santos, um produto jornalístico com outro grande irmão meu, que é o jornalista Marcos Fernandes. Nada como ter amigos. Se não fossem eles, a gente não era nada. E aí a gente criou para o jornal A Tribuna de Santos um caderno chamado Ciência e Meio Ambiente, que começou a sair em 2000, 2001, não lembro.
toda segunda-feira a gente publicava esses assuntos, né, ligados à questão da sustentabilidade e tal, dando exemplos locais, regionais, do país, mundiais, da galáxia, falava também de astrologia, astronomia, desculpa. Enfim, Marquinho está aí hoje assessorando a Secretaria do Meio Ambiente, ele é um belo jornalista e tal. Então isso foi me dando bagagem para conhecer muita coisa, né? A gente tinha 4 páginas semanais, mas para saírem as 4, a gente tinha 20 de assuntos, né? Recheados. Então a gente ia peneirando e tal. Então tem umas coisas muito engraçadas que a gente ia descobrindo. Um cara daqui da região que fez um filtro para a máquina de lavar, que ele reusava a água da máquina de lavar. Um cara que faz combustível a partir da borra de café, que ninguém imagina. Se você entrar no carro aqui no jardim agora, no estacionamento, e ele ser movido a borra de café. Ah, mas isso é maluquice. Não é. Tá aí para todo mundo fazer, existe tecnologia para isso e tal. Aí entra naquelas discussões de mercado, lá. Mas então, no Ciência e Meio Ambiente me permitiu, a gente ficou 12 anos ininterruptos, saindo toda semana, e pesquisando, e viajando. Enfim, foi um período muito legal que me enriqueceu bastante e só foi somando essas questões de preocupação ambiental e com o ser humano e tal. Eu costumo brincar, as pessoas falam, xiita, vai cuidar do macaco prego, não sei o quê. Nada disso. Eu acho que essa preocupação toda, o ser humano tem que estar em primeiro lugar. Com certeza absoluta. É óbvio que os animais, toda a fauna, a flora, tudo envolvido. É para todo mundo, mas essa questão, quem está pensando aqui nesse mundo agora somos nós, né? O ser humano. E é para o ser humano. A gente tem que estar na defesa da melhor qualidade de vida para nós. Sim, e eu imagino que você tenha dado de cultura e de bagagem dentro desses cadernos aí para as pessoas, né, subsidiando ela com essas ideias, porque a gente quando pesquisa, né, Pajô, nos anos 70 a gente vê que as coisas aí eram muito complicadas e pós-ditadura, na redemocratização, a gente percebe, inclusive com o afinco da Constituição em 88 e depois reafirmando na educação em 96 com a LDB, a gente percebe que as pessoas começaram a ter essa preocupação maior com a questão do que está usando, do seu lugar e das pessoas em volta, principalmente nessa questão de sustentabilidade, de acessibilidade, né? Isso se tornou causas até de leis. Né? Porque a partir do momento que vira lei, só cortando, mas é uma conversa gostosa essa, né? A gente sabe que isso vai ter que acontecer de alguma maneira, né? E as políticas públicas, quando a gente trabalha em política pública, eu trabalho, você já trabalhou, pode me contar bastante dessas. A gente tem condições de fazer muita coisa quando a gente quer e quando o administrador, aquela pessoa que está lá, também te dá autonomia de trabalho, né? Só cortando e voltando, só para falar do Ciência ainda, do querido caderno de Ciência e Meio Ambiente, ele foi utilizado por centenas de escolas da região e algumas mais distantes no país, até fora do país, em algumas universidades dos Estados Unidos usaram cadernos que a gente, por curiosidades que tinham no caderno e tal. Mas ele era a base de um programa chamado Jornal Escola da Tribuna. Então, você está falando disso e vai voltando na minha cabeça porque eu participei do Jornal Escola, né? Com a senhora Márcia Sandra, não lembro o nome dela, mas enfim. Silvia Costa também. Silvia. Então, trabalhei lá e foi pelo Jornal Escola que eu acabei indo para um programa e cada um vai para a sua área, né? Que o Brasil recebeu uma homenagem lá na França. Pelo Jornal Escola, de um trabalho que eles também buscavam, né, dentro dessa questão de respeitar o ser humano, e a gente trabalhava com alfabetização de índios. Na época eu tinha criança pequena, então quando vinham eu cuidava deles aqui, voluntariamente. Né? Então naquela época nem se fazia muito voluntariado, mas
como você, também sempre gostei de causas desse tipo. E esse jornal Escola, então, a gente também colocou dentro das escolas em que nós trabalhávamos, né? Esse era muito utilizado. A gente fazia umas reuniões ali na João Pessoa, na sede da tribuna, tinha um salão lá e juntava os alunos, professores e tal, palestras e tal. Ali, eu posso dizer que a gente realmente botou no dia a dia de uma pancada de molecada, na década de 2000, essa questão do meio ambiente. Maravilha. Então, o Cubatão fez passeatas das crianças, não lembro qual era a data específica, mas enfim, o dia específico, se era dia da independência, o que era, mas eles saíam pelas ruas com cartazes, com menção às matérias que a gente tinha feito. A gente rodou muitas escolas dando palestra, o Marquinho é um cara bom de fala. Enfim, cumprimos o nosso papel de divulgar causas boas. Acho que foi bem sucedido. Infelizmente acabou a parte impressa, mas vamos ver se um dia a gente volta pelo menos na internet com essa iniciativa. Então, e as pessoas também têm a oportunidade de buscar, né? Sim, isso, sim. Eu acho que é isso. Tudo que acaba de uma maneira e deve começar de outra, né? Agora, tudo na pesquisa da internet, talvez um blog, um site, alguma coisa até no jornal mesmo da tribuna, né? Sei, a gente fica aí. Eu fui recentemente chamado para participar de um seminário de sustentabilidade lá, eu fui falar sobre construção sustentável e tal. E aí eu comentei com o pessoal lá, ver se não tinha essa possibilidade. Será que não dá para a gente pegar isso tudo? Porque assim, a gente tem tudo armazenado nos HDs aí. Muita coisa, e a gente não parou de pesquisar. A gente não faz mais o caderno, mas não parou de pesquisar. Continua então pesquisando. Tem muita coisa no dia a dia. E para saber tudo que tem aqui, né, na Baixada deve ser... Nossa Senhora! Inimaginável. Você tem exemplos aqui que eu não... Se foram 12 anos de pesquisa, eu imagino que, nossa, quanta coisa, né? Fica aí, então, a nossa dica para isso, né? E eu acho que essa consciência despertar na educação para a criança, para o adolescente, para o jovem é fundamental, né? Acabamos de ter aí as notícias de baixas notas no IDEB, que a situação está, né? E eu acho que a gente tem que voltar a olhar para isso dentro de temas importantes e interessantes. Porque às vezes eu acho que o ensino acaba não se tornando interessante porque não faz parte do dia a dia da criança. Então, a questão de sustentabilidade, a questão de acessibilidade, a questão de curiosidades dentro da ciência, dentro do que se pode descobrir, é fundamental para fazer com que essa criança renasça, esse jovem renasça, ou eles tenham vontade de estudar, não sei direito. É que também eu questiono um pouco o modo de ensino. Obsoleto que está, né? Mas isso a gente também conseguirá driblar em breve, já tem grandes exemplos aí. E na região a gente vai começar um movimento bem legal de outro modo de educação que permita a pessoa interagir mais. Isso é super, super importante. E eu tenho tanta coisa para te perguntar, mas a gente vai voltar aí falando sobre... Você trabalhou um tempo na Prefeitura de Santos, fez um monte de projeto, né? Então nós vamos voltar aí no segundo bloco só para falar sobre isso. Aguardem, já estamos aqui de novo. Seus impressos dizem muito sobre sua empresa. Exija uma excelente impressão. Procure o melhor. Procure Arte Gráfica. Seu impresso no lugar certo. Folhetos, cartazes, folders, pastas, livros e revistas com acabamento e cortes especiais. Solicite um representante sem compromisso. Arte Gráfica. Solo Viaggio Disque Pizza, com mais de 80 opções entre pizzas doces e salgadas. Há mais de 20 anos você nos recebe em sua casa. Agora é um prazer abrirmos nossa casa para receber você. Avenida Bernardino de Campos, 659, pertinho da praia. Delivery 0800 12 19 17 ou 3284 5602. Atendendo seu pedido desde 1993. Solo Viaggio. Aqui, todo dia é dia de pizza. Armazém
Armazém São Judas Tadeu, especializado em comercialização de produtos naturais. O Armazém São Judas Tadeu oferece uma diversidade de produtos naturais da mais alta tecnologia e procedência para apoiar sua maneira de se alimentar e viver melhor. Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 404, Vila Belmiro, Santos. Telefone 13 3394 0373. Armazém São Judas Tadeu. Estar pertinho do seu lar e da sua vida é nosso objetivo. Voltamos agora aqui no segundo bloco, Folha Educativa na TV para você. Estamos aqui hoje com o Paju Nelson, uma pessoa incrível, engenheiro pardal, que adoram inventar moda, né? E ele participou de muitas atividades, inclusive dentro da nossa região. Eu li muitas coisas, você vai separando aí o jogo do trigo, o que é bom a gente falar, o que não, mas me interessei muito quando você tem lá que você trabalhou com banimento de sacolinhas dentro dos projetos sustentáveis, campanha de resíduos eletrônicos, montagem eletromecânica, sei lá, um monte de coisa. Então, vai gestão de resíduos, parte muita coisa. Das campanhas e que você pensou aí do banimento da sacola e tal. Isso faz parte de um período riquíssimo que eu passei dentro da Prefeitura de Santos, entre 2010 e 2014, que foi quando o Fábio Nunes Fabião, hoje secretário de Cultura, então secretário do Meio Ambiente, ele assumiu a Secretaria do Meio Ambiente e me conhecendo, sabendo do meu envolvimento com a causa e também os amigos querendo me empurrar para lá, falaram, você precisa do Paju aí e tal, ele acabou me chamando. O João Paulo, então prefeito, aceitou e eu fui fazer parte da equipe. Então, em 2010, 11 e 12, eu estava na SEMAN. O Fábio saiu para ser candidato, eu continuei até o final do mandato do João Paulo. E depois eu retornei para a SEDURB já no atual governo e saí em outubro de 14. Mas essa parte mais que você está citando aí foi que juntar o Fábio, um professor, você está falando de educação, então, um biólogo, um cara visionário, com um bando de gente também em volta dele que a gente conseguiu juntar, eu, Lúcia e várias pessoas da SEMAN, artistas, maravilhosos que são envolvidos com a causa. Aí a coisa virou, a gente realmente conseguiu em 2 anos e meio, quase 3, fazer muita coisa séria e importante na cidade, nessa questão de sustentabilidade. Então a gente criou uma rede de ecopontos, que é onde você fala aí dos resíduos eletrônicos. Eu vi, rede de ecopontos. Hoje eu não sei como anda, mas como que era isso? A gente fez algumas escolas da cidade. Eu peguei a cidade, mapeei, a gente botou um ponto em cada cidade, um prédio público, né? Onde o munícipe pode ir lá entregar o seu resíduo eletrônico. Na época tinha um estudo que falava que cada um de nós tem 2 quilos de resíduo eletrônico em casa. Seja nas gavetas, os 30 carregadores de celular, uma máquina de calcular velha embaixo da escada, enfim, resíduo eletrônico. Fotografia também. E aí a gente fez a rede completa de ecopontos, isso que nos levou a ganhar prêmios em Brasília e tal. Então a gente tinha o ecoponto de tecidos, que era doado para entidade, para associações de costureira e tal, que beneficiavam esse material, esse resíduo, e acabava gerando renda para as costureiras. Olha que bom. Era lá no Castelinho, também já não, que eu saiba, não funciona mais. Então fizemos o ecoponto de uma parceria que já existia de uma clínica radiológica de Santos, que já fazia esse negócio de recolher os raios-x. A gente se juntou e virou um ecoponto da prefeitura oficial. O que não é uma boa parceria, né, Paju? Porque eu sabia, por causa do caderno Ciência e Meio Ambiente, a gente tinha divulgado essa iniciativa da clínica. E quando eu fui para o poder público, é legal isso, né? Que o teu trabalho acaba reverberando e beneficiando muito mais gente, né? No nosso caso, 430 e tantas mil pessoas. Que maravilha! E aí fizemos essa rede de ecopontos. Então tinha eletrônico, raio-x, pneus, que é uma catástrofe ambiental. A gente fez uma parceria também com uma empresa de reciclagem, porque por lei, quem fabrica pneu tem que pegar o pneu e reciclar. Cada um que você fabrica, você tem que pegar um do meio ambiente. E a gente conseguiu costurar uma bela parceria e rapidamente a gente atingiu, sei lá, 2 milhões de toneladas de pneu recolhidos em um curto espaço de tempo. É um negócio absurdo. Eu estou
chutando um valor aqui, mas enfim. Tá. Foi super significativo. E pneu que vai virar sola de sapato, ou que vai ser triturado para ir para alto forno. Enfim, foi um período muito rico, a gente deu uma baita contribuição nessa questão do resíduos sólidos. Botamos, na época que a gente estava lá, junto com a Secretaria de Serviços Públicos, aqueles contentores laranjas, que eu não sei se você lembra, pela cidade. Lembro. Que era exatamente para a gente conseguir separar o que é reciclável do não reciclável. Enfim, essas ações nos permitiram receber um prêmio em Brasília em 2012, março de 2012, se não me engano, março, abril. A gente escreveu 3 projetos. A gente foi segundo colocado na questão dos resíduos sólidos de Santos, essa questão dos ecopontos, a rede de ecopontos e os contentores laranjas e tal. A gente escreveu um outro sobre a ciclovia, que a gente recebeu uma menção honrosa, e um outro do plano arbóreo da cidade, que a gente também trabalhava bastante isso na Secretaria do Meio Ambiente. E ganhando esses prêmios em Brasília, nos permitiu participar da Rio+20. Então, eu tive a honra e o prazer de ser o representante da cidade de Santos na Rio+20. Que bárbaro. Aí eu fui lá, vivi aquela maravilha, aquela semana intensa de atividades e troca de ideias e tal. Fui contar outros projetos. Muita interação. Trouxemos programas para Santos que eram feitos em outros cantos do país. Essa oficina que eu pude fazer parte pela prefeitura, a gente recebeu um software de monitoramento ambiental para aplicar na cidade, enfim. Deixamos um bom legado lá na semana. E depois eu acabei indo para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, já nessa gestão, com o Nelson Gonçalves como secretário, que está lá ainda. E aí eu participei também de várias coisas. Inventário das condições dos próprios públicos e tal, ver como é que a gente poderia inserir a questão da construção sustentável no dia a dia da prefeitura, dos novos prédios e tal. Mas acho que o negócio que eu posso dizer que foi mais legal que eu participei foi a questão do plano diretor, a parte de sustentabilidade, de clima do plano diretor, tem uma boa parte lá que a gente tratou disso. E também a nova lei de construção sustentável, que tinha uma lei já na época de João Paulo, dos prédios inteligentes, prédios verdes, inteligentes e tal. E a gente deu uma melhorada, escrevendo uma nova lei com outra pegada, um negócio mais atual, meio que eu me baseei na época na lei do Quali Verde, que é uma lei da Prefeitura Municipal de Rio de Janeiro, que foi lançada na Rio+20, e aí eu consegui trazer para cá, enfim. É legal, essas andanças aí nos permitem fazer essas maluquices. Mas eu acho que é só assim que a gente se constrói, né, Ju? A gente precisa disso, né? E eu vi aqui também que você continua trabalhando nessa parte super incrível de acessibilidade, né? E trabalhou no projeto Museu da Manhã, Torre Morumbi, Museu Imagem e Som. Então, fala um pouco disso pra gente. Isso aí também é engraçado, né? Você fala que o cara faz tudo, mais ou menos. Mas aquela história que eu contei lá atrás, do Banco Real e tal, que o Herzog me chamou, nunca mais saiu do meu dia a dia. Eu fui para atender uma demanda do Banco Real e acabou virando, óbvio, a empresa que ele tem até hoje, que chama Casa do Braille, ela cresceu, é uma das grandes do setor de inclusão e foi pioneira, por isso que a gente tem tanto espaço no mercado. E desde lá, então, a gente tem desenvolvido coisas muito ligadas à questão cultural. A gente consegue aliar a acessibilidade, cumprir as normas, a legislação e mas a gente adora fazer esses projetos especiais. É aí que surgiu a Fundação Roberto Marinho, é parceira nossa há muito tempo. A gente já fez a Pinacoteca do Estado, outros museus com a Fundação. E aí veio mais recentemente o Museu da Manhã, que é a estrelinha mundial aí, né, da questão de arquitetura sustentável também, é um dos grandes exemplos mundiais. E para mim é uma honra, porque assim, aí eu consigo juntar essas duas paixões, que é a sustentabilidade com a acessibilidade e inclusão, que é maravilhoso, né? Você permitir, saber que um projeto teu está permitindo que um deficiente visual, ou um cadeirante, ou qualquer pessoa com deficiência utilize um espaço que é público. Né? Que é público e a acessibilidade, ela também é uma coisa recente, né? Assim como a sustentabilidade, a acessibilidade, a luta deles vem lá dos anos 50, 60, a gente já tem filmagem dos anos 70, cartazes, mas a gente começa a ver legislação também
de pouco tempo para cá, né? Sempre, né, de 80, 90 para cá. E aí nós temos aqui, né, umas leis mais novas nessa questão de... Saiu agora, no começo do ano, janeiro, fevereiro, enfim, a Lei Brasileira da Inclusão, que dá uma cercada mais forte na questão da aplicação da norma brasileira de acessibilidade, da 9050, a norma de acessibilidade. Mas o mais legal disso é saber que essas coisas estão sendo difundidas. Tudo bem que muita gente faz pela questão obrigatória, de obrigatoriedade e tal. E a gente, como uma referência nessa questão de projeto para deficiente visual, a gente está fazendo um trabalho maravilhoso lá em Manaus. O deficiente visual entra no shopping e zanza lá dentro sozinho, que é o que preconiza a lei. Autonomia e segurança. E sempre um ambiente permite isso, né? E a gente tem batalhado bastante, tem dado certo, viu? Tenho gostado dos resultados. Você sabe que você está falando disso, né? E alguns anos atrás, eu andando na Paulista, né? Eu pensei, nossa, por que tem isso na calçada, né? E aí, coisas que nós, pessoas, né, réis mortais aí, que não temos essa especialidade, né? Por exemplo, eu tenho a visão. Então, eu nunca pensei, não, isso aqui é para dar acessibilidade à pessoa. Visual. Eu tive também o prazer de acompanhar, esse projeto, que é da Associação Paulista Viva, que foi feito por um grande amigo nosso também, destaque na questão de acessibilidade, que é o Gustavo Partesani. Gustavo Partesani hoje é diretor, ou uma coisa da São Paulo Urbanismo. É um arquiteto maravilhoso, cheio de prêmio internacional e tal, e hoje está pensando a cidade de São Paulo para o ser humano. Isso também é muito legal saber que tem pessoas boas no comando, né? Nem me fale, né? E esse projeto da Paulista é bem isso, a Associação Paulista Viva, ali é um milindre para você mexer ali. Vamos cumprir a lei, mas vamos pensar direitinho e tal, não é sair fazendo que nem você vê por aí um monte de maluquice. De qualquer jeito e pronto, acabou. Mas só para dizer que fez tem grandes também. exemplos, o país está se destacando nisso aí, tem grandes nós estamos caminhando, iniciativas. Começamos, né? É interessante estar com você aqui porque é uma pessoa que roda o país inteiro, então deve saber onde tem coisas melhores e piores, onde está se fazendo mais, mas uma coisa fica aqui séria, né? Se não tem lei também, as pessoas não pensam, né? É uma pena, é uma pena. Uma pena que tudo tem que ser feito com a lei, né? E eu gosto muito, acho muito importante, muito interessante que pessoas como você estejam em administrações públicas que tenham consciência para trazer aí para a nossa cidade, para o nosso país, para todos nós aqui, uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor para todas as pessoas. Muito obrigada por participar do nosso programa, eu estou super honrada com você, foi um prazer enorme e a gente sempre vai embora com aquele gostinho de quero mais. Armazém São Judas Tadeu, especializado em comercialização de produtos naturais. O Armazém São Judas Tadeu oferece uma diversidade de produtos naturais da mais alta tecnologia e procedência para apoiar sua maneira de se alimentar e viver melhor. Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 404, Vila Belmiro Santos. Telefone 13-3394-0373. Armazém São Judas Tadeu. Estar pertinho do seu lar e da sua vida é nosso objetivo. Solo Viaggio Pizzaria, aqui tem muitos sabores, atendimento, qualidade, ambiente familiar, tudo que você gostar. O sabor da tradição em 2 endereços, no Canal 2 e na Ponta da Praia. Disque 0800 12 19 17. Solo Viaggio, a tradição faz a diferença. Solo Viaggio Pizzaria.